de União Bandeirante, com o pastor Piper, e ele traz a saudação a toda a igreja de União Bandeirante. Na hora que o senhor me fez o convite, pastor Madison, antes de eu dizer sim, eu liguei para ele, porque eu aprendi que para que a gente seja discípulo, a gente tem que andar debaixo da bênção dos nossos mestres. Então, antes de eu responder ao pastor Madison, ele já tinha falado quando foi lá em casa, que um dia que eu estivesse aqui, que eu teria essa oportunidade. E eu fico muito grato a Deus, a todas as vezes que Ele me dá uma oportunidade de servir, independente do que eu estiver fazendo. Qualquer coisa que Deus me colocar para fazer, mesmo que eu não souber fazer, eu vou ser grato a Deus, porque foi Ele que me salvou, tá? Deixa eu só liberar aqui. A nossa palavra, a palavra que Deus tem para nós hoje, está lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Eu vou ler todo o texto e depois a gente vai explanando o assunto, amém? A salvação é de graça, é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nessas nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Amém? O tema dessa palavra é: pela graça, salvo pela graça e vivendo em obediência. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que esse trecho está dizendo? Que a salvação que eu tenho, ela não é de mim. Eu não mereço essa salvação. Essa salvação foi Deus que me deu pela sua graça. Então a salvação, ela é de graça. Vivemos em um tempo que muitos desejam as bênçãos de Deus, mas poucos querem viver debaixo da sua vontade, porque nós queremos as bênçãos, nós pedimos, nós oramos pelas bênçãos, mas realmente nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus? Há quem confunda graça com permissividade e obediência com legalismo. A Bíblia, porém, ela nos ensina que devemos viver em um caminho equilibrado. Somos salvos exclusivamente pela graça, mas essa graça produz em nós a obediência. Amém? Nossa condição antes da graça, Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, antes vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos,
no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira. Hoje, nós somos filhos de Deus, porque a graça nos alcançou. Para mim, poucas pessoas aqui me conhecem, só esse lado de cada igreja, que é da família, que é da minha família, que é a família da minha esposa, que também é minha família. Mas para mim hoje, estar levando a palavra de Deus é de grande honra. Por quê? Porque eu estou falando para pessoas que me conhecem e que me conheciam antes e que sabem, porque quando a gente está disposto a viver na graça, sabe de onde nós saímos. Essas pessoas que estão aqui, que me conheciam antes, já me conheciam, sabem como eu era. E hoje, quando eu me proponho a viver na obediência da graça que me alcançou, eu tenho que ter testemunho. Amém? Antes da graça, a Bíblia não diz que nós estávamos fracos ou doentes. A Bíblia é clara, ela diz que nós estávamos mortos em espírito. Nós não éramos um doente ali, eu estava vivendo assim porque eu era doente. Não, eu era morto. E hoje, pela graça, eu sou vivo. Morto em pecado, vivendo segundo ao curso deste mundo, dominado pela carne e pela desobediência. Só quem reconhece de onde saiu, de onde Deus tirou, vai reconhecer a graça que vive hoje. Porque eu sei de onde eu fui tirado, e quem me conhece sabe a vida que eu vivia, e que hoje pode presenciar a forma diferente que eu vivo. Porque quando nós somos alcançados pela graça, e nós decidimos viver em obediência, essa obediência vai ter que ser mostrada para aqueles que estão ao nosso redor. Uma certa vez, lá em União Bandeirante, eu ouvi a pregação de um pastor, que ele é pastor itinerante, e ele dizia o seguinte: para mim, é muito fácil quando eu viajo o país inteiro pregando. O momento mais difícil de eu pregar por algumas igrejas que eu passo, é quando eu levo a minha esposa, porque ela me conhece, ela está ali comigo todos os dias, e ela sabe como que eu vivo. E se eu, em algum momento, não demonstrar a obediência que a graça me alcançou na minha vida, quando eu estiver lá no púlpito pregando, ela vai ficar fazendo assim, ó. E não é isso que a igreja quer. Então nós, que fomos alcançados pela graça, nós devemos mudar a nossa vida. A iniciativa da graça. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor e com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aonde está a virada nessa passagem da Bíblia? Mas Deus, porque onde eu estava, por mim só, eu não sairia. Quando eu vivo lá no mundo, quando eu estou no mundo, por mim só, eu não saio, porque é aquele mundo que eu vivo. A grande virada dessa palavra é quando, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, me retirou de lá onde eu estava. A graça me alcançou. A salvação não começa de nós buscando. A salvação começa quando Deus nos busca. E como é que Deus vai nos buscar? Mandando pessoas ir até a nossa casa.
Porque se eu estiver lá, num barzinho, se eu estiver lá no churrasco de família, tomando uma cerveja, fazendo qualquer coisa que seja, e se ninguém falar do amor de Deus para mim, eu vou continuar lá. Então, quando Deus manda alguém lá e retirar a gente de lá, quando Deus mandou alguém lá e me tirar de onde eu estava, a graça dele me alcançou. Então, foi a partir daí que, mas Deus me alcançou. Quando Deus me alcançou, mesmo eu estando morto, Ele me deu vida em Cristo Jesus. Ele me arrancou de onde eu estava para me dar vida. Amém? Amém. Isso é graça imerecida, porque nós não merecemos a graça, nós não merecemos o sacrifício que Jesus fez por nós, mas mesmo assim Jesus fez. Amém? A nossa posição em Cristo, em Efésios 2, 6 e 7, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça, e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus não apenas nos tirou da morte, Ele nos levou ao trono, Ele nos colocou junto dEle, nos fez participar da vitória de Cristo Jesus. Amém? E agora nós temos uma nova identidade, porque quando nós fomos alcançados pela graça, as pessoas que antes nos via de uma forma, hoje vão nos ver de outra forma. E nós precisamos ser vistos dessa nova forma. Nós temos uma nova posição. E eu preciso, enquanto cristão, me posicionar. Enquanto cristão, eu preciso fazer parte dessa nova posição. E Ele também nos deu um novo propósito. Amém? Essa nova vida exige de nós uma nova forma de viver. Exemplo de graça que não anula a obediência. A graça não é licença para pecar, é poder para viver em santidade e obediência. Porque antes da graça, tudo que eu fazia não era minha responsabilidade. Hoje é minha responsabilidade. Eu vou citar um exemplo em Jonas 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e entrou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas conhecia a vontade do Senhor. Ele não ignorou uma ordem, ele fugiu deliberadamente da presença. E Jonas não era uma pessoa que era ignorante espiritual, ele era um profeta. E quando nós, estando na graça, decidimos deliberadamente
fugir da presença do Senhor vai ter um preço. E nós sabemos o preço que Jonas pagou. Hoje, muitas pessoas conhecem a palavra, mas escolhem caminhos opostos, por medo, por orgulho, por vergonha, ou até mesmo por comodismo. Ah, hoje eu não vou à igreja. Hoje eu estou cansado. Hoje está chovendo. Realidade, tem muito barro quando chove, né? Quem aqui conhece a União Bandeirante? Os irmãos que estiveram lá no nosso congresso, tem um irmão que foi lá depois. Pessoal que conhece a União Bandeirantes, é diferente de realidade? Nós temos dois momentos. Ou é poeira, muita poeira, ou é barro, muito barro. Então, essa é a nossa realidade. E nós escolhemos viver nessa realidade. E quando nós escolhemos viver na graça, porque Deus nos arrancou de onde nós estávamos e nos colocou na graça, cabe nós, através da obediência, continuar na graça. Então nós não devemos deixar que o comodismo, a falta de vontade de vir para a igreja, nos deixar em casa. Nós devemos vir, porque não vai ser todos os dias que nós vamos querer. Eu mesmo estou congregando há quase 2 anos em União Bandeirante. Tem dia que eu não quero ir para a igreja. Mas aí eu lembro da minha responsabilidade que eu tenho para com a igreja, mas principalmente para com Deus. Porque de onde Ele me tirou, Ele poderia ter me deixado lá. Se fosse para ficar em casa ou não fazer nada, Ele poderia ter me deixado lá onde eu estava. Mas não foi isso que Ele quis. Ele quis me trazer para a graça. Então, como forma de agradecimento, por muitas vezes que eu fui convidado para estar contribuindo na casa do Senhor, até mesmo eu não sabia se eu deveria ou se eu ia conseguir, eu fui. E eu falo para os irmãos, a melhor maneira de aprender é fazendo, não é, pastor? Eu não sei pregar, eu estou aprendendo. Mas se eu recuso todas as vezes que alguém me convida, eu nunca vou aprender. Então, o que eu tenho que fazer quando eu for convidado? É pedir direção de Deus. E que Ele me usa. E que eu não tenho que falar, eu não sei. Eu tenho que saber. Porque todo o conhecimento está aqui, irmãos. Amém? Todo o conhecimento está aqui. Então, cabe a mim buscar. Eu vou citar um outro exemplo de graça encarnada, que foi o maior modelo de obediência. Em Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, irmãos, mesmo sendo santo, Ele obedeceu. Mesmo sendo Deus, Ele obedeceu. Então, a graça, quando ela nos alcança, nós devemos obedecer. A fonte de graça que nos salva, o modelo de obediência que devemos seguir. Jesus, que foi a nossa fonte de graça para a nossa salvação, é o modelo que nós devemos seguir. Nós devemos observar os nossos líderes, sim. Nós devemos observar os nossos pastores, sim. Mas nós estamos aqui para obedecer e para seguir a Jesus. Amém? Ele que foi obediente até a morte para nos salvar. Nós agora obedecemos porque fomos alcançados por essa graça. Então, nós só obedecemos quando nós entendemos que Jesus nos alcançou. Vivendo na graça, uma vida de obediência diária. A graça não nos isenta das responsabilidades. Porque hoje eu sou salvo, então eu não vou fazer mais nada para manter assim, não.
Nós estamos nesse mundo e nós vamos ter que viver aqui. Nós vamos ter que fugir todos os dias. Nós vamos ter que encarar muitas coisas todos os dias. Mas nós temos que principalmente entender que nós devemos ser diferente. Amém? A graça de Deus nos salva, mas não nos deixa do mesmo jeito. Ela nos transforma para vivermos de forma diferente todos os dias. A Bíblia nos orienta em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. No texto está dizendo, a carne é fraca. Vigiar é cuidar do que entra no nosso coração. Orar é conhecer que sozinho eu não vou conseguir vencer. Porque por mais que eu cuido, eu vigio, eu também preciso orar. E esse orar é reconhecer que eu só vou alcançar se eu entregar todos os dias a minha vida a Jesus. Quem não vigia, cai. Quem não ora, quem ora, permanece de pé. Então nós precisamos vigiar e orar. João 1:9, 1 João, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós que estamos vivendo na graça, nós não vamos pecar, nós vamos pecar todos os dias. Mas nós temos que saber reconhecer que através desse pecado nós precisamos pedir perdão todos os dias. Enquanto nós vivermos, nós vamos viver pecando. O que nós não podemos viver é em pecado. O pecado, ele não pode ser uma coisa corriqueira, ele tem que ser um acidente. Então nós não podemos viver em pecado, porque pecar, a gente vai pecar todos os dias. A gente vai pecar em pensamento, vai pecar em fala, vai pecar em olhar. Então a gente tem que pedir perdão por esses pecados todos os dias. A graça não encobre o pecado, ela perdoa quem se arrepende. Deus não busca aparência religiosa, mas um coração sincero. Confessar traz cura, permanecer no erro nos distancia de Deus. Se nós pecarmos e não nos arrependemos e não pedirmos perdão, a gente vai continuar. Hoje não tem problema, hoje só foi um. E quando nós percebermos, nós já nos afastamos do Espírito Santo. E fica difícil para voltar. 2 Timóteo 4:7. Essa frase, esse texto bíblico, ele narra a vida de um homem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa passagem mostra que Paulo enfrentou prisões, açoites, naufrágio, perseguições e rejeições. Mas também fundou igreja, discipulou líderes, escreveu grande parte do Novo Testamento, viveu uma vida de entrega total ao Evangelho, sem buscar conforto ou reconhecimento humano. Paulo não disse que teria vida fácil e que nem erraria, mas uma das coisas mais importantes que ele disse foi: guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso nos ensina 3 verdades práticas. A vida cristã é uma luta diária. Todos os dias nós vamos enfrentar desafios que por nós só nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos precisar da ajuda de Deus para que a gente consiga combater esses bons combates. Ser fiel a Deus hoje exige decisões diárias. Não dizer não ao pecado
permanecer firme na palavra, continuar mesmo cansado, fé não é ausência de luta. Tem um irmão lá da minha igreja, que ele tem na verdade tem uns 5 anos que ele está na igreja, mas tem uns 2 anos que ele se batizou. A gente faz os encontros de homens, cada 2 sexta-feiras, e nesses encontros de homens, o pastor Piper, ele discipula os homens. Ataque é segura, tá? A lapada é certeira, pastor. Ele fala sobre o dia a dia, fala sobre as ações, fala como os homens vivem em sociedade. E nós temos um irmão que fala bem assim: vida de crente não é fácil. Mas em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que vai ser fácil. É um desafio atrás do outro. Todos os dias nós vamos ter desafio. O que nós precisamos é perseverar, é manter na nossa fé. A caminhada, ponto 2, a caminhada precisa ter consistência. Acabei a carreira. Não basta começar bem. O que muitas pessoas começam na vida cristã empolgada, canta, grita, pula, mas o que nós precisamos é terminar bem. Não é o nosso início que vai definir quem nós seremos. Vai ser quando nós terminarmos a nossa vida, é que vai definir como que nós estamos com Deus. Então, a caminhada, acabei a carreira, significa que nós precisamos terminar bem. Paulo nos lembra que Deus honra quem permanece até o fim. Você começou bem, louvor, cantou, gritou, orou, mas no meio do caminho fraquejou. Isso aconteceu comigo. Hoje eu estou de volta. Então, não é como a gente começou, e sim como a gente quer terminar, como nós vamos terminar. Amém? E Deus honra todo aquele que permanece fiel. Terceiro ponto, o mais importante é guardar a fé. Guardei a fé. Paulo perdeu status. Paulo de Társio, ele era um general. Gamaliel foi o seu mestre, um dos mestres mais renomados da época. Ele era um jurista, ele era general, jurista, ele era um cara de status, e ele trocou tudo isso por uma vida em Cristo. Tudo aquilo que eu citei antes que aconteceu com ele, foi consequência dessa vida que ele levou, mas mesmo assim, ele guardou a fé. Ele perdeu status, perdeu liberdade, perdeu conforto, mas não perdeu aquilo que era mais importante, a fé em Cristo Jesus. O mundo pode tentar roubar muitas coisas de nós, pode tentar tirar a nossa fé, e é dever nosso escolher guardá-la. Mas mesmo nós estando alcançados pela graça e vivendo em obediência, Deus é tão poderoso que Ele nos oferece a escolha, que é o livre-arbítrio. A graça oferece, a obediência deixa nós escolher. O livre-arbítrio não é desculpa para o pecado. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. O fato de eu poder escolher a vida que eu tenho, não significa que eu possa viver em pecado. É responsabilidade de escolher a vontade de Deus todos os dias. Deus nos oferece a vida, mas respeita as nossas escolhas. Quando eu fui alcançado pela graça, eu tenho todos os dias, quando eu acordo, é minha decisão viver em obediência. É minha decisão viver na graça que me alcançou. Então é isso que Deus espera de nós, que nós decidimos. Voltando lá em Jonas, Jonas escolheu desobedecer e sofreu as consequências. Se nós seguirmos o texto,
ele foi engolido por um grande peixe. Quando escolheu obedecer de volta, voltou ao centro da vontade de Deus. Então, ele viveu da profundeza da graça, que ele era um profeta, um homem escolhido por Deus, na qual Deus colocou para que ele fosse até aquele povo, exortar aquele povo, mas ele desobedeceu, ele fugiu. Veio a consequência, ele foi engolido por um grande peixe. Mas lá em Jonas 2, 1 e 2, e orou Jonas ao Senhor Deus, desde o ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, aonde nós estivermos hoje, se nós clamarmos a Deus, ele vai nos ouvir. Se nós pedirmos, ele vai nos atender. Jonas ora de dentro do ventre do peixe, no ponto mais baixo da sua desobediência. Mesmo Jonas, que era profeta, desobedeceu, sofrendo as consequências, a graça de Deus o alcança novamente e tira do inferno onde ele estava e traz a tua graça. Ele não clama do conforto ou da prosperidade, ele clama do inferno, do ventre de um peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa de pecado. Jonas estava morto, estava no inferno, e mesmo assim, Deus foi lá e arrancou ele de onde ele estava, e colocou de novo na tua graça. Assim como Jonas, estava preso, sem saída humana, o pecado espiritual, em pecado espiritual ele estava morto, a graça não espera melhora, ela age na impossibilidade. Quando nós não mais conseguirmos, Deus vai lá e nos tira de onde nós estamos, ele vai lá e nos salva. Não existe nada impossível para Deus. Amém? Já estamos acabando, tá? Salvo pela graça, criado para as boas obras. Efésios 8 ao 10. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, ela não nos pertence, ela pertence a Deus, que nos dá essa graça. E não é porque nós merecemos essa graça, é porque Deus é misericordioso, Deus é bom, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e não pelas obras. Você pode fazer qualquer obra que você quiser, essas obras não vão te salvar. Mas as boas obras que nós fazemos, essas sim, são raízes, são frutos da nossa salvação. Então, quando nós somos salvos, nós vamos produzir boas obras, nós vamos produzir frutos bons. Então, as obras que nós produzimos da nossa salvação, elas vão ser obras boas, porque essas obras vêm de Jesus. Porque a nossa graça, a graça que nos alcançou, que nos foi dada, ela é a graça de Jesus. Então, toda vez que um fruto é produzido através dessa graça, são frutos bons. E os frutos são visíveis. É uma vida transformada. Então, eu só consigo ser alcançado se eu for transformado. E aonde é que eu vou conseguir essa transformação?
aqui. É na obediência, é na leitura da palavra, é em oração, é em busca constante. E para concluir, a salvação é um milagre da graça. Você estava morto, Deus te deu a vida. Você não podia alcançá-la por si só, mas Ele te alcançou. Essa mesma graça te chama, só que ela te chama a obedecer, te chama a permanecer e te chama para viver uma vida na glória de Deus, uma vida em santidade. Não obedecemos para ser salvo, nós obedecemos porque nós somos salvos. Convido a igreja para se colocar de pé. Pastor Madison. Esperar os irmãos do louvor.